Vamos agora conversar ao vivo com o nosso correspondente em Brasília, Edinho Magalhães. Com aprovação quase unânime no Senado na última quinta-feira, a proposta de emenda à Constituição que amplia benefícios sociais tramitará na Câmara a partir desta semana. O texto deve ser votado, na verdade, junto com a PEC dos biocombustíveis. Então, Edinho, traz pra gente aí os detalhes dessa aprovação. Oi, Edinho, boa tarde para você. Então, fala aí para a gente dessa expectativa para a votação na Câmara nessa semana desse projeto. A gente comentou na semana passada que foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara. Boa tarde, Simon. Olha, tal qual ela foi aprovada no Senado, inclusive com apoio da oposição, ela não deverá enfrentar dificuldades na Câmara dos Deputados. E o papel dos líderes paraibanos, o Wellington Roberto e Hugo Mota, é muito esperado nessa participação, ainda que virtual ou presencial, para essa votação, porque é de suma importância para o governo. E a gente fez aquele histórico. Quando o governo levou ao Congresso a ideia de se criar esse limite de 17% sobre ICMS, que agora os governos estaduais estão se vendo nessa condição de ter que negociar através do Supremo Tribunal Federal, via relator Gilmar Mendes, para ver se é possível chegar a um denominador comum. O governo está tirando a compensação que daria para os estados e repassando para essa PEC, que visa bancar aí 41 bilhões para benefícios sociais, seja Vale Gás, seja para os taxistas e motoristas de aplicativos, seja também com relação a outros programas, a outras o Vale Diesel, por exemplo, para os caminhoneiros. Então, Simon, a tendência e a expectativa é de aprovação, é de apoio da bancada paraibana e de pouca resistência da oposição, até porque fica difícil. Em ano eleitoral, com esse estado de emergência criando uma legalidade para se aprovar há 3 meses da eleição esse tipo de benefício, tem o discurso de que é contra tentar limitar esse aumento constante dos combustíveis. Então, uma saia justa para os governos estaduais, uma situação que cai no Congresso Legislativo para aprovar e, por óbvio, a última palavra será dada aí pelo Supremo Tribunal Federal através de ações ou reuniões que os governadores deverão ter e manter através do relator Gilmar Mendes com o governo federal e ver se acha um denominador comum, porque realmente, de fato, é esse o cenário que a gente encontra hoje no país. O presidente Arthur Lira deverá concluir uma reunião de líderes de hoje para amanhã, que já deve estar aí se iniciando a esse horário, e, portanto, ele pretende mandar para a CCJ e dali direto para o plenário da Câmara dos Deputados para ser aprovado em 2 turnos. Portanto, um procedimento express que de hoje, ou melhor, de quarta-feira até a semana que vem, Simon, poderá já ter sido votada com viés de aprovação. Exatamente, Edinho, ia até te perguntar isso, porque a gente sabe que o governo tem pressa, então quais seriam as estratégias que vão ser adotadas justamente para acelerar essa votação? Exatamente essa. Para pular etapas, eles enviam para a CCJ, onde ali, através de um consenso dos líderes, eles tentarão aprovar o regime de urgência para que a tramitação, ao invés de ter que tramitar em outras comissões, já vá direto para o plenário. E ali no plenário vence a maioria. É fato que uma PEC tem e depende de um placar mais qualitativo, mais considerado, que é de 308 votos, mas a tendência é de aprovação em 2 turnos dessa PEC, Simon. E aí essa saia justa para os governos estaduais e essa espera de negociação dentro desse espectro aí de ação no Supremo Tribunal Federal, em que o relator Gilmar Mendes pretende antes reunir para tentar fazer uma espécie de transação. Uma coisa inédita também na República, o Supremo tentando fazer uma transação, uma reunião, uma negociação antes de decidir o mérito da aprovação ou não dessa matéria que deve seguir essa tendência de ser aprovada no Congresso. Simon. É verdade, como você disse, é uma saia justa que, inclusive, os parlamentares eles meio que se veem obrigados, justamente para não se indispor com a população nesse período eleitoral, mas terminam desagradando aqui
os governos que apoiam, né, na verdade, né? Por exemplo, os aliados do governador João Azevedo. E aí, ou seja, você acredita que vai ter muita abstenção justamente para não se comprometerem? Desculpa, Simon, eu não consegui entender o finalzinho da sua pergunta. Eu digo assim, você acredita que justamente para não ficar nessa saia justa, alguns parlamentares podem não participar dessa votação ou se absterem? Olha, é possível que a abstenção na Câmara seja maior que a do Senado, mas se o Senado é a casa que representa os estados e lá foi aprovada por ampla maioria, é pouco provável que na Câmara não se consiga os 300 votos, ainda mais com a tendência, o viés do presidente Arthur Lira criar a votação virtual, ou seja, aqueles que não puderem estar presentes no plenário essa semana e na outra, poderão fazê-lo e votar por virtual, né, pelo aplicativo da própria Câmara. Então, é muito difícil você não conseguir atingir esse placar nesse momento, nesse viés político. Mas, para não ter erro, o presidente Arthur Lira, repito, já convocou reunião de líderes hoje, segunda-feira, aqui em Brasília, para poder sentir o clima e a temperatura do que vai ser preciso fazer e a estratégia ser adotada junto às bancadas para tentar aprovar e ter esse placar. Simon. Tá certo, Edinho. Então, no decorrer dessa semana, a gente vai conversando aqui justamente para acompanhar essa votação e o resultado dela. Então, muito obrigado aí pelas informações. Ok, uma boa tarde a todos e até breve.